Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, eu tenho o prazer de conversar com duas figuras, duas simpatias. Carlos Simões, ator, e Drica Matos, atriz. Eles estão aqui no Acre para colocar nos palcos Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. É isso mesmo. É isso. Essa lógica não está invertida, não? Então, era pra estar, né? É. Porque pô, desde que o mundo é mundo, sempre foi invertido. Mas eu, quando pensei em fazer esse texto há 15 anos atrás, essa história começou, eu comecei escrevendo para fazer um livro. Perdão, o texto é teu. É meu também. É meu. A Muito direção bem. também é minha, tudo. E aí, há 15 anos atrás, quando eu comecei a escrever, pensando em fazer um livro, em seguida houve o lançamento do Orkut, na época, o falecido Orkut, né? E aí, eu comecei a pesquisar sobre esse aumento de sites de relacionamentos que estava tendo na época. Começou uma febre muito grande de sites de relacionamentos. E em seguida, o IBGE publicou uma pesquisa falando sobre a inversão de valores, que a mulher havia trazido a independência profissional para a vida pessoal. Então as mulheres começaram a ter um comportamento mais masculino. E aí e o título da matéria era Os Homens Querem Casar e as Mulheres Não. E aí foi daí que eu peguei Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo, que eu uni todas essas informações e formei o texto, que hoje, assim, 10 anos em cartaz. Sucesso total. Graças a Deus. Drica, na hora ali do jogo cênico, que você está naquele drama, se eu posso dizer que é um drama, uma comédia. Não, comédia. É uma comédia total? Total. Tem horas que você se identifica com o texto, com a trama e o público. Como é que tá essa tríade aí? Muito. Tem muita, como ele falou, como é baseado muito na história da vida dele, são coisas que realmente podem acontecer, né, de relacionamento. Então muitas pessoas se identificam com o que está acontecendo e vêm sugerir no final coisas e participam no durante também. Porque ele tem essa característica de escrever quebrando essa quarta parede. A gente se comunica o tempo todo com quem está lá, entendeu? Então as pessoas têm esse retorno o tempo todo acontecendo. Bom, e o público, quando não ri, você entende como? Que se identificou demais e assustou? Ou a ausência da risada... Não, porque nem sempre a risada significa que Um foi bom. E nem sempre... E às vezes a pessoa achou interessante, inteligente e não riu. Então, né, é um ótimo... Lógico que a risada é um ótimo termômetro para uma comédia. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Agora, você ficar um mês não rindo daquela piada, né, realmente, a piada é ruim, vamos tirar essa piada daí, porque não tá legal. Mas acontece muito, de uma super piada que o pessoal sempre ri, de vez em quando as pessoas não riem muito. E aí a gente fala uma outra coisa que nem era piada e as pessoas riem, porque tem muito isso também, o público varia muito, né? Tem Com vários certeza. tipos de público, então a gente vai entendendo isso com o A tempo. do público do Nordeste, por exemplo, Norte e Nordeste, para o público do Sul, é absurda. Então, mas essa diferença você vai refinando, vai fazendo ajustes no palco, porque é a primeira vez que essa peça vem para cá. Para Rio Branco, é a primeira vez. Então, eu entendo que vocês estão num terreno meio nebuloso. Vocês vão... Como é que eu me adapto? Isso. Eu me adapto o seguinte, trazendo informações da própria cidade para dentro do espetáculo. Isso já tem, toda Que aí vez. eu consigo uma identificação Personagens imediata. que estão aqui. Em personagens, Lugares. cidades, bairros, todas essas referências que as pessoas têm da cidade eu trago para dentro do espetáculo, que é uma forma imediata de haver essa identificação. Né? Porque qual é o objetivo do espetáculo? Como o espetáculo ele é interativo, né? Como a gente, por exemplo, já formou 16 casais ao longo de 10 anos. Como assim? Pois é. Então, a gente tem uma característica de formar casais na plateia. Então, quem chega para assistir o espetáculo recebe um adesivo verde solteiro e vermelho comprometido. Então, desde os Homens que Querem Casar a gente formou 16 casais como é que eu sei disso? 16 casais que voltaram ao espetáculo, né, namorando. Namorando e falando, olha, a gente se conheceu já trocou aqui, de cor, porque já não estava mais disponível. Exatamente, já não estava mais disponível. E a gente começou a ter muito pedido de casamento durante o espetáculo. Isso é um barato. De uma forma espontânea. Cara, tá servindo como uma espécie de terapia. É ótimo Eu virei praticamente Santo Antônio do teatro, entendeu? Então, esse foi o grande feedback do espetáculo. Que isso aconteceu de uma forma muito natural. Quando eu escrevi o texto, nunca pensei nisso. E isso surgiu de uma forma... porque nos Homens que Querem Casar a gente tinha uma brincadeira com o público, que a gente trazia duas pessoas da plateia para o palco. Tinha essa interação. Pro palco. Só que eu improviso muito.
durante o espetáculo. E aí, nessa improvisação, eu vou à plateia. Não adianta sentar atrás, porque eu vou também atrás. Ai, não tem né? essa. Então, assim, não adianta. preguiça. Porque a ideia é a gente fazer com que as pessoas se sintam em casa. Né? As brincadeiras são brincadeiras sempre muito legais, muito saudáveis. Aham. Eu não uso o humor para depreciar ninguém. Eu não faço esse tipo de humor. Pelo contrário, de uma certa forma, homenageia, né? Porque quando ele Exatamente. fala da cearense, ele já viveu essa experiência, ele Sim. tem amor por esse tenho povo, é uma amor forma por de isso. homenagem. Olha, eu te digo, né? na plateia de hoje é possível que tenha muitas Ei, cearenses. macho, então chega lá assim, só falando desse jeito. Assim, Adoro, adoro, adoro. Carlos, por que o sexo encanta tanto? Porque, assim, me preocupa um pouco, eu vou te dizer uma coisa que me preocupa. Não que o sexo seja um assunto tabu ou que não se deva falar, imagina, tem que pôr mesmo. Desde Garcia Lorca, de lá para cá, o pau tora mesmo. Não tem problema, mas, assim, às vezes eu sinto falta, sei lá, um inimigo do povo no palco, sabe? Casa de bonecas no palco. Eu sinto, às vezes, um pouco de um texto mais denso sendo encenado. Tudo bem que, às vezes, os palcos do Acres não são muito atrativos para muitos atores, por uma série de problemas. Nós estamos muito longe de onde se produz textos com regularidade, com qualidade e tudo. Mas, às vezes, eu sinto um pouco essa carência de termos um texto, assim, não precisa ser clássicos, mas algo assim que saia um pouco dessa rotina do sexo. Então, o sexo, desde que o mundo é mundo, sexo e poder são os maiores atrativos do ser humano. Não, sem dúvida. Né? Então, a gente está falando aí da época grega, e, enfim, tô indo lá para as bacantes. Exatamente. Mas quando você hoje traz os espetáculos com um texto um pouco mais refinados, eles não são costumam não ser espetáculos que tenham uma atração comercial para que você não possa tem estar público, né? sustentando. Exatamente. Isso é verdade. Então, o que a gente faz? Eu estou no meu 6º texto teatral profissional na minha carreira, né? Todos com vida longa, assim. Um fiquei 6 anos em cartaz, o outro fiquei, né, tô há 10 anos. Ele tem 187 anos, que ele está muito conservado. Porque a gente produz... Então você tem que querer casar mesmo, não dá para ter sexo com 187 anos, é difícil. Mas o que eu faço? O que eu entendi? Eu entendi que se eu posso falar coisas muito bacanas, com mensagens muito bacanas, de uma forma cômica. Entendi. Porque eu torno isso comercial e dou um recado bacana. Chega nas pessoas. E chega né? nas Porque pessoas. As pessoas gostam de rir, né? Por exemplo, eu fazia um espetáculo com o Cadu Moliterno, que é o final do Jonas, que é o Corra que a Mesma Mulher Vem com os Divorciados, que fala do Jonas quando ele está se divorciando. Então, como eu falar de um assunto sobre divórcio, que é algo tão sério, e normalmente os divórcios vêm acompanhados, a grande maioria. Eu fiquei 5 meses dentro do Tribunal de Justiça do Rio, tentando entender quais eram as maiores... partia de quem o divórcio? Se era do homem, da mulher, esse drama. Percentual. E aí o que eu percebi dentro disso? Percebi de que mais de 70% é movido pelas mulheres, o divórcio litigioso, né? Mais de 70% movido pelas mulheres, e o mais agravante, mais de 50% não é por direito, e sim por vingança. E qual é a grande mensagem? O negócio é violento. Ainda bem que eu faço Deus nessa peça, eu sou... né, Mas qual é a neutra. grande mensagem disso? É que os maiores prejudicados dessa história do divórcio são as crianças, são os filhos. Sem dúvida. Então, é disso que a gente trata. Aí eu falei, como não fala disso de uma forma pesada? Fiz de forma cômica. Que forma? Tudo se passa dentro de uma lei seca, na qual todos estão tendo seus carros rebocados, o plateia e nós. Então eu começo um papo com o personagem do Cadu, eu falando sobre a mulher que eu estou me separando e ele falando da nova mulher que ele está conhecendo. Então, 2 visões diferentes de 2 homens que não se conhecem sobre a mesma mulher. Porque é a mesma Porque é a mesma mulher que eles estão falando. Eles não sabem disso. Então foi mas a forma cômica que eu encontrei para dar o recado sério E que de é um verdade, assunto mais né? tenso, Ninguém entendeu? é uma coisa só, né? E os Realmente homens querem tem esses casar por dois esse lados, caminho, né? entendeu? A mesma coisa. Carlos e Drica, eu queria que vocês fizessem o convite para quem está nos assistindo, ainda dá tempo de comprar o ingresso. Onde comprar, quanto custa, onde vai ser? Então, vai ser no Teatrão, né, no Teatro Plácido de Castro, sábado, agora dia 8, às 20h30. Única apresentação, Única hein, apresentação.
Única apresentação? Única apresentação. Ah, Então vai, gente, que a gente vai. Vai, assim. Quanto porque, custa o ingresso? Custa, acho que R$60 inteira, 30 meia. 30 meia. Eu acho que se comprar de forma antecipada, eu acho que tem desconto, eu não sei O direito. Gigi Hanan que está bancando, Gigi, que está trazendo. a gente. Dá um Um descontinho. grande beijo para ele, assim, uma pessoa que assim, se tornou um grande amigo. Ele é assim, muito bem simpático. bacana, bem bacana. Queria agradecer a participação de agradeço. vocês A gente aqui. que agradece. Lembrando, você telespectador, que esse terceiro bloco é oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista termina agora. Bom final de semana, até a próxima semana, até a semana que vem. Vai lá.